Espero que esta linda canção nós possamos entendê-la e aceitá-la. Quando os companheiros de Daniel foram levados à presença do rei Nabucodonosor, que eles tinham que se ajoelhar e adorar a imagem que o rei havia erigido, e se eles não adorassem, seriam lançados na fornalha. Eles não disseram uma outra coisa, eles não acreditavam naquilo que conhecemos hoje como confissão positiva. Se eu declarar isso, Deus vai fazer isso para mim, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, eu sou cabeça e não cauda, eu estou por cima e não por baixo. Os companheiros de Daniel não acreditavam nisso. Os companheiros de Daniel disseram mais ou menos o que acabamos de ouvir. Ó rei, fica sabendo que se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele o fará. Mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha, nós não iremos adorar a tua imagem. Ou seja, nós vamos morrer, mas nós não vamos negar o nosso Deus. E o rei ficou tão irado que mandou que eles fossem jogados, mas quando eles caíram na fornalha, já havia um quarto homem lá, e ele andava em círculos com os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aquele quarto homem era o próprio Cristo. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas se Deus não quiser fazer, o milagre sou eu. Pense nisso. Essa foi a mensagem que ouvimos há pouco. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. É o último capítulo do livro do Evangelho de Marcos. Eu quero ler apenas o verso 7. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nos encontramos, rogamos, Senhor, que o Senhor nos fale ao coração, que a Tua palavra, que é inerrante, que é viva, poderosa, possa abrir a nossa mente, o coração, para que possamos entender o que o Senhor quer para nós nesta noite, porque nenhum de nós está aqui porque quis estar. Todos que estamos aqui, porque o Senhor permitiu que chegássemos, porque o Senhor tem algo para nós, o Senhor tem uma mensagem para nós, o Senhor quer nos dizer algo, tem um recado para nós, e que o nosso coração esteja atento, que a nossa mente esteja aberta e que nós possamos levar agora todo o pensamento cativo até o Teu trono da graça. Não permitamos que nada nos desvie a atenção daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Recado. As misericórdias do Senhor, nos diz o profeta Jeremias, são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. É como se Deus nos entregasse um cheque em branco, para que nós pudéssemos escrever ali algo novo na nossa vida.
Nós não podemos alterar o nosso passado. O que passou, passou. Os antigos diziam que águas passadas não movem moinhos. Eu não posso mais alterar tudo que eu fiz há 48 horas, de 48 horas para trás. Eu não posso alterar, já foi feito. Mas eu posso, neste momento presente, mudar o meu futuro com decisões positivas que eu venha a tomar. Deus nos permite, por sua graça e misericórdia, que nós escrevamos uma nova história na nossa vida. Os discípulos de Jesus estavam reunidos a portas fechadas, segundo o Evangelho, amedrontados, apavorados, com todo o seu futuro comprometido. Passaram cerca de 3 anos e meio com Jesus, aprenderam com Jesus. De repente, todo o planejamento deles ruiu. Eles não tinham mais perspectiva de vida. O Senhor deles havia sido morto. Os tentáculos de Roma haviam alcançado o mestre deles. E agora eles estavam numa situação difícil, porque poderiam ser cúmplices num processo e uma situação nada desconfortável para eles. Haveria perseguição, sim, aos discípulos de Jesus. Eles não tinham outra coisa a fazer a não ser se esconder, a portas trancadas. Imagine eles numa casa, portas trancadas, com medo dos judeus, com medo de serem presos, porque eles não sabiam que o Senhor havia ressuscitado dentre os mortos. E a palavra de Deus nos diz, quando as mulheres foram, na madrugada do primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, encontraram a pedra removida, e havia um homem lá dentro, um anjo do Senhor, com vestes resplandecentes. E aquele anjo tinha um recado de Deus para elas, um recado de Deus para os discípulos do Senhor. E o recado ele transmitiu às mulheres: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Meus irmãos, vocês podem imaginar aquele recado chegando naquele momento para aqueles discípulos apavorados? Os jornais, vamos imaginar que houvesse jornais naquela época. Se houvesse jornais, as manchetes do dia anterior, em letras garrafais, seriam essas: Jesus morreu, o rei dos judeus foi crucificado. E agora eles estavam numa situação assim. De repente ouvem um recado, recebem um recado: Jesus ressuscitou, Ele quer encontrar vocês lá na Galileia. Arrumem-se, levantem-se, vistam-se, coloquem suas sandálias, coloquem suas túnicas, coloquem seus turbantes, viajem, vão para a Galileia, comprem sua passagem, porque Jesus quer encontrar com vocês no banquete da ressurreição. E eles fizeram isso. Eu posso imaginar aqueles discípulos cheios de alegria, ouvindo aquele recado através das mulheres, recado que o anjo mandou, mensageiro do Senhor. Eu fico imaginando João, Natanael, Bartolomeu, Filipe, todos aqueles discípulos se arrumando, colocando as suas sandálias, vestindo-se, colocando os turbantes. Vamos embora, vamos para a Galileia, vamos viajar, nós vamos encontrar o Senhor. Menos um. Um deles estava estático, um deles estava parado, um deles estava acabrunhado, e esse discípulo era Pedro. E ele estava assim, porque na noite, naquela sexta-feira da paixão, aconteceu com ele o que Jesus dissera que aconteceria. Jesus dissera a Pedro: nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando Pedro negou a Jesus, o Dr. Lucas registra aquela cena. Eu fico imaginando aquela cena: Jesus entrou lá, ficou sendo julgado lá no
na casa do sumo sacerdote, e Pedro ficou aqui fora no pátio, aquecendo-se. Tinha uma fogueira ali, muita gente ao redor, ele ali no meio. Foi reconhecido, ele disse que não era. Olha, tu és um deles, eu não sou. Tu conheces, às vezes eu não conheço. E ele negou 3 vezes, o galo cantou. E a Bíblia diz, Lucas registra que Jesus saiu e na saída ele cruzou seu olhar com Pedro. E a Bíblia diz que Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Em outras palavras, Pedro fracassou. Em outras palavras, naquele momento Pedro deve ter pensado assim: eu não sou mais um discípulo. Eu não sou mais um amigo do meu Senhor. Eu o neguei. Ele não vai mais me considerar um amigo seu, muito menos um discípulo, muito menos um apóstolo. Eu perdi a unção. Eu perdi o meu posto. Eu não tenho mais futuro. Não há mais nada que eu possa fazer. Eu fracassei. Quem aqui nunca fracassou em algo na sua vida? Foi começar um negócio e tudo ia bem, de repente a crise veio e aí você perdeu tudo. Da noite para o dia você era rico e ficou pobre. A coisa mais terrível para um rico é ficar pobre. Não é adoecer, não. Se ele adoecer e tiver dinheiro, está tudo bem. Ele vai para o Sírio-Libanês. Morre no Sírio-Libanês, mas tendo dinheiro ele vai para lá. A maior tragédia para o rico é ficar pobre. E de repente você perde tudo, você fracassou. Alguns de vocês fracassaram no casamento. Não souberam, não tiveram condições, por razões que só vocês sabem. Não conseguiram manter aquele vínculo matrimonial e fracassaram. Olha, nós podemos fracassar no casamento e recomeçar a nossa vida. Nós podemos fracassar no aspecto da nossa vocação, da nossa vida secular, nos nossos empreendimentos e recomeçar do zero. Nós podemos fracassar em tantas áreas da vida, mas só não podemos fracassar no tocante à nossa salvação. Na vida cristã vamos fracassar muitas vezes. Spurgeon, grande pregador inglês do século XVII, disse uma vez que o crente é aquele que vai cair, pode cair muitas vezes no tombadilho do navio, na proa, na popa, vai cair dentro do navio, mas nunca ele naufragará na fé. Porque em Cristo os nossos fracassos nunca são finais. Podemos fracassar como Pedro fracassou, e nós negamos a Jesus tantas vezes, irmãos. A gente critica Judas, mas quantas vezes nós já fomos Judas? Quantas vezes nós já traímos o nosso Senhor com beijos, com lisonjas? Quantas vezes fomos Judas na nossa relação com Deus? Nós dizemos que o amamos, mas nós o traímos com as nossas ações, no nosso trabalho. Quando nós deixamos de testemunhar dele. Quantas vezes não fomos Pedro, quando negamos que conhecemos a Jesus, somos agentes secretos de Deus no trabalho, ninguém sabe quem nós somos criptocristãos, cristãos ocultos, e a fé exige publicidade. É por isso que a Bíblia diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque a fé exige publicidade. Nós não somos morcegos, ave noturna, só saímos à noite.
Nós precisamos dizer ao mundo quem nós somos. Precisamos sair do anonimato, como Nicodemos e José de Arimateia fizeram, quando saíram das sombras e foram a Pilatos e pediram o corpo de Jesus. Expuseram a sua reputação, tirando do madeiro um criminoso, alguém que tinha sido amaldiçoado por ter sido pregado na estaca de execução. Nós precisamos dizer ao mundo quem nós somos. Quantas vezes nós não fomos criptocristãos, cristãos ocultos? Quantas vezes não negamos ao Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes já fracassamos na nossa vida cristã? Quantas? E nem por isso nosso Senhor nos abandonou, como Ele não abandonou Pedro. Quando eu leio o Evangelho, eu considero que Jesus foi o maior psicoterapeuta que esse mundo conheceu. Porque Jesus começou uma ação de restauração com aquele discípulo de forma extraordinária. Os psicólogos modernos deveriam aprender com Jesus como restaurar pessoas. Porque a primeira coisa que Jesus fez para restaurar aquele seu discípulo querido foi mandando aquele recado. Através do anjo: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Coloque-se no lugar de Pedro agora, coloque seu nome no lugar de Pedro. Ide, dizei a seus discípulos e ao Hamilton, ao Léo, ao Estelito, ao Valdec, ao Rubem. Coloque seu nome ali. Em outras palavras, o recado era o seguinte: o Senhor ainda considera você, Pedro, discípulo dele. Levante-se, arrume-se, vá para a Galileia, porque é lá na Galileia que o Senhor quer encontrar com seus discípulos. Por que a Galileia? Porque a Galileia foi o início de tudo. Foi na Galileia que Jesus, andando lá pela praia, viu Simão Pedro e o seu sócio João, os filhos de Zebedeu, e ele os chamou e disse: segue-me, doravante vocês serão pescadores de homens. Foi lá na Galileia. E agora Jesus chama, dá o recado: vão para a Galileia. Olha, vocês percebem isso? O Senhor quer restaurar a nossa vida no lugar onde falhamos, onde nós erramos. Você é membro dessa igreja, é congregado dessa igreja. Um dia você pisa na bola. Um dia você comete um desatino, faz alguma coisa, uma bobagem. A coisa mais fácil para fazer qual é? Procurar outra igreja. Eu vou para outra igreja onde ninguém me conheça, onde ninguém saiba o que eu fiz, onde ninguém vá me olhar atravessado, onde eu não consiga ver nenhum olhar de censura, de reprovação. Eu vou ficar sentadinho no banco da igreja, eu não vou contar nada para ninguém, eu vou ficar ali tentando que o Senhor esteja restaurando a minha vida. É muito fácil fazer isso. A coisa mais fácil é mudar de igreja. É por isso que os crentes vivem mudando de igreja. Porque quando o Senhor começa a tratar conosco, aquilo dói, aquilo machuca, e a gente não gosta de ser machucado. Quando nós pisamos na bola e nos afastamos do Senhor, a primeira coisa que a gente faz é deixar de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando a gente abre a Bíblia, parece que o Senhor nos encaminha para aqueles versículos que vão ser martelo na nossa cabeça, paulada na nossa cabeça, e a gente não quer ouvir. Então, se você furtou alguém, aí você abre a Bíblia e diz: não furtais. Se você adulterou, diz, não adulterou. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Aí você fecha a Bíblia. Não quer ver, não quer ouvir. Ir para a igreja para ouvir o pastor pregar um sermão que você acha que foi endereçado a você, um sermão de carapuça, você não vai. É melhor ir para outra igreja. É o caminho mais fácil, mais cômodo. Mas Jesus faz exatamente o contrário. O recado foi esse: vá para a Galileia. Porque eu quero que você se lembre que na Galileia foi o princípio de tudo.
Eu quero que você se lembre, Pedro, que um dia você estava trabalhando lá, estava pescando, eu passei e chamei você, ninguém chamou você, nenhum rabino chamou você, nenhum rabino disse, eu quero que você seja meu discípulo, mas eu passei lá e te chamei, Pedro. E foi lá na Galileia. A Galileia era o início de tudo. E se você abrir a sua Bíblia no capítulo 21 de João, eu quero convidar que você faça isso. Capítulo 21 de João, os discípulos voltaram ao seu trabalho, Jesus morreu, ressuscitou, eles ainda não tinham encontrado com o Senhor, e o capítulo 21, eles estão lá no barco trabalhando, Simão Pedro, Natanael, Tomé, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos estavam lá, passaram a noite tentando pescar, não pescaram nada, aí Jesus aparece lá na praia. Eles estavam no barco a mais ou menos 90 metros de distância, e Jesus apareceu lá na praia, no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. E Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram não, eles não reconheceram o Senhor. Então Jesus disse, olha, lancem a rede do lado direito do barco. E eles lançaram a rede. E quando puxaram a rede, veio cheia, mas cheia de peixes. E João reconheceu, é o Senhor. E quando ele disse é o Senhor, Pedro, que estava despido, isto é, estava sem camisa, vestiu a túnica e pulou no mar e foi nadando até a praia, cerca de 90 metros de distância. Pedro era um bom nadador. E lá ele se encontrou com Jesus. Os discípulos então puxaram o barco, tiraram aqueles peixes. Quando chegaram lá, Jesus já tinha feito um café da manhã para eles. Já tinha pães, já tinha peixe assado. Eles tragam mais. Ninguém ousava perguntar quem era ele. Todos sabiam que era Jesus. E se você olhar para o texto, Jesus chama Pedro. E olhe bem para o texto. A partir do versículo 15, queria que você acompanhasse comigo. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Por isso ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus e havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. Até aí está bom. Olha só, preste bem atenção, olhe para o texto. Jesus mandou que eles fossem para Galileia. Jesus está lá no mar de Tiberíades, o mar da Galileia, onde tudo começou. E Jesus chama Pedro pelo seu nome antigo. Qual era o nome antigo? Simão. Lembra, Pedro? Há cerca de 3 anos, eu passei aqui, você estava pescando com seu sócio. E eu disse, segue-me. E você se levantou e me seguiu. Lembra-se? E Jesus pergunta 3 vezes. Vocês lembram quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, aquele número não era legal, aquele número machucava. Ele se entristeceu porque Jesus perguntou pela terceira vez.
Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo, e amava mesmo. O fato de ter negado a Jesus não significa que Pedro não amava Jesus. E se você perceber, para cada vez que Jesus perguntou, Tu me amas? Jesus deu uma missão para Pedro: cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhinhas. Em outras palavras, meu filho, é o seguinte: eu considero você ainda meu discípulo, e eu tenho uma missão para você. Você não perdeu unção. Eu não olho para você de forma diferente porque você fracassou. Você ainda é meu discípulo, você é meu amigo. Eu tenho uma missão para você. Pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E aqui no original dá uma ideia de que ele tinha que cuidar inclusive das ovelhinhas, as crianças aqui do culto infantil. Cuida das minhas ovelhinhas. Para cada pergunta que Jesus fez, deu uma incumbência, uma missão. Quando nós fracassamos na vida cristã, a gente acha que a gente perdeu a unção, que o Senhor Jesus não nos olha mais como deveria olhar. Você acha mesmo que Jesus não sabia que Pedro ia negá-lo? Você acha que o Senhor não sabe dos erros que você vai cometer durante essa semana? Você acha que Jesus não sabia quem eram os seus discípulos? Você acha que Jesus não nos conhece? Ele não nos julga pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Na parábola do filho pródigo, há um grande pensador brasileiro chamado Rubem Alves, que ele faz a seguinte leitura daquela parábola, dizendo o seguinte: quando o filho pródigo voltou para casa, que ele ensaiou aquele discurso, e ele pensou em dizer: quando eu chegar em casa eu vou dizer, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aí ele se levantou e foi, e quando ele ia na estrada, o pai o avistou, olhar perdido na longura do caminho, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E lá no original, a gente não percebe isso na tradução na língua portuguesa, lá no original nos diz que ele o abraçou e o beijou muito. Foram muitos beijos. Na boca, inclusive, no rosto, na testa, no braço, abraçou, beijou aquele menino. E quando aquele rapaz foi fazer o discurso que ele havia planejado, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai corta o discurso, traga um bezerro cevado, coloquem roupa nos pés, vamos fazer uma festa. E Rubem Alves faz a seguinte leitura dessa parábola, como se o pai chegasse para o pródigo e dissesse assim: meu filho, eu não somo débitos, eu não estou querendo saber o que você deixou de fazer, eu não quero saber dos seus defeitos, eu não quero saber das suas dívidas. E fez a festa. E quando a festa estava troando, e o povo de Deus precisa ser festeiro, e quando a festa estava acontecendo, o filho mais velho chega do campo, um grande administrador, administrava os bens do pai, com fidelidade, com seriedade, nunca saiu de perto do pai. Aí ouve aquele barulho das festas, se aproxima, pergunta a um criado: o que está acontecendo? Teu irmão que voltou. E aí aquele menino, o filho mais velho, indignado, chega para o pai: pai, eu nunca transgredi uma ordem tua, mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer, não estou pedindo nem um bezerro cevado, o bezerro gordo, eu quero só um cabrito.
O Senhor nunca me deu para eu celebrar, me alegrar com os meus amigos. Eu sempre fiz tudo certinho. E aí Rubem Alves diz assim, é como se o pai dissesse no ouvido do filho mais velho, meu filho, eu não somo crédito. Eu não amo você porque você é certinho. Assim como eu não amo o seu irmão porque ele é erradinho. Eu amo porque é da minha natureza amar. É assim que é o nosso Deus. É por isso que o salmista, lá no Salmo 103, quando fala da grandeza de Deus, diz assim a respeito dele, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de benignidade, quem farta a tua velhice de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto o céu está elevado da terra, assim é a sua misericórdia para com os que o temem. Isso está lá no Salmo 103. Esse é o nosso Deus, que não soma débitos, que não soma créditos. Quem soma débitos e créditos é o homem. E é por isso que a gente quer fugir do olhar do homem, porque é um olhar de censura, de condenação. Mas o nosso Senhor não é assim. Quando nós fracassamos, Ele vai tratar conosco como Ele tratou com Pedro. Ele nos chama para o lugar do início. E Ele vai tratar conosco onde nós erramos e como nós erramos. E aquilo vai mexer conosco, vai nos machucar, mas não há cura sem que a gente possa cavar onde nós erramos. É muito cômodo, viu? Você que está aqui, é membro de outra igreja, está aqui porque está fugindo, volte lá, reconcilie-se lá. Depois, se quiser voltar, volte reconciliado. Viu? Fugir não é tarefa dos cristãos, não é a missão dos cristãos. E foi assim que Jesus restaurou Pedro. E quando Jesus disse para ele, pastorei as minhas ovelhas, é como se ele estivesse dizendo, eu confio em você, Pedro. Você pisou na bola, mas eu confio em você. Você vai ser líder da igreja. E Pedro foi. Agora acompanhe aqui meu raciocínio. Quando Jesus abençoou seus discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo, levou-os lá para o monte e ascendeu aos céus, subiu aos céus. No dia de Pentecostes, 50 dias depois, os discípulos reunidos lá, uma congregação de 120 pessoas, eles estavam reunidos. De repente o Espírito Santo desceu sobre eles, um vento impetuoso, línguas como que de fogo pousaram sobre os apóstolos, e eles começaram a falar em outras línguas, não línguas estranhas, línguas estrangeiras, línguas inteligíveis. Cada pessoa ouvia a mensagem na sua própria língua. E Pedro, olha só, quem foi que Jesus usou para proclamar o evangelho naquele dia? O discípulo que falhou, o discípulo que fracassou. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Não era o mesmo Pedro, era o Pedro restaurado, era o Pedro transformado. Ele, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, dizendo que o que está acontecendo ali é para se cumprir a profecia de Joel. Nos últimos dias, os vossos jovens sonharão, os vossos velhos terão visões. Então ele começa a pregar e a profetizar. E aí, quando ele termina de pregar, ele faz um apelo, ok? Faz o apelo como se ele dissesse assim, quem quer seguir Jesus, quem quer entregar sua vida a Jesus, e o que acontece ali? Cerca de 3.000 pessoas entregaram, disseram, que faremos?
E ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E eles então, com o coração quebrantado, compungido, contrito, confessam a sua fé em Jesus. 3.000 pessoas. Perceberam? Ao 3.000 pessoas. Para cada vez que Pedro negou a Jesus, Jesus deu a ele 1.000 pessoas convertidas. É assim que Jesus faz conosco. Então você que está sentadinho aí no banco, nessa poltrona tão confortável, um friozinho gostoso querendo dormir, não durma! Porque Jesus quer começar a restaurar a sua vida hoje. Você que está estático, braços cruzados, sem fazer absolutamente nada para o seu Senhor. Perdi a unção, um dia eu fracassei, perdi a esposa, perdi o marido, perdi o emprego, hoje eu não sou nada, eu não sou ninguém. E o Senhor está dizendo: levante-se dessa poltrona estufada. Levante-se e venha participar comigo do banquete da ressurreição. Levante-se. Assim como Pedro recebeu um convite especial, específico para ele, nosso Senhor está tendo um recado específico para você hoje. É para você. Você não veio aqui por acaso. Você nem sabia que o pastor Hamilton era o pregador. Não sabia nem quem era o instrumento de Deus para trazer esse recado para você hoje. E você chegou aqui. Há um recado de Deus para o seu coração. Um recado que vem com o seu nome. E a Pedro, e a André, e ao Carlos, e a Maria. Cada um sabe do seu pecado, da sua vergonha. Cada um sabe da sua culpa. A culpa é uma experiência universal, mas cada um sabe da sua culpa. Onde errou, onde fracassou. É uma experiência particular, íntima. É para cada pecador. E para cada pecador há um recado de Deus nesta noite. Como se Deus dissesse a cada um, como se Deus dissesse a cada um de nós: a cada manhã as minhas misericórdias se renovam. Aliás, tem um cântico, né? Eu queria que a equipe do louvor, mesmo sem ensaiar, suba aqui, porque nós vamos cantar essa canção. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Eles estão tentando lembrar, mas eles vão lembrar, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É como se Deus estivesse nos dizendo: as minhas misericórdias nasceram novamente para você. É como se Deus estivesse dizendo: José, Maria, Carlos, as minhas misericórdias nasceram neste dia para você. Levante-se, enxugue suas lágrimas, porque eu estou esperando você no banquete da ressurreição, na festa da ressurreição. Então não fique sentado aí, levante-se. Jesus está esperando você para essa festa, como esperou por Pedro. Amém?